Estava normal lá, tá? Muito bem. Vamos voltar aqui então. Tivemos probleminha aqui de som e vamos aí. Então eu estava falando das cinco certezas da primeira epístola do apóstolo João. E a primeira então eu falei sobre a certeza da vida eterna, com base nos versículos, no capítulo 5, versículos do 12 ao 13. E aí então comecei a falar da certeza da oração respondida, nos versículos 5, 14 e 15. Vamos lá. Então, está aí escrito, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quer dizer, a palavra está nos dizendo e nos ensinando, né? João escreve isso aos seus discípulos, aos seus leitores, que um incentivo, que tudo aquilo que a gente pede segundo a vontade de Deus, tudo aquilo que está dentro da sua vontade, quer dizer, aquilo que está revelado nas Escrituras, né? Como é que a gente conhece a vontade de Deus? Pelas Escrituras. Então, na verdade, ele estava incentivando os cristãos a conhecerem realmente cada vez mais, lendo as Escrituras, e para que não se fizesse essas orações estúpidas, orações muitas vezes contrárias à vontade de Deus, para que ele não atenda. Então, vamos dizer assim, a gente precisava dar condições das nossas orações serem respondidas, e para isso nós temos que conhecer a mente de Deus, a vontade de Deus. E como que a gente conhece a vontade de Deus? A gente conhece através das Escrituras, não tem outra forma de nós, porque toda revelação que contraria a palavra do Senhor, as Escrituras. Então nós, a paz do Senhor, todos os irmãos, aí nós estamos voltando, aí tinha caído, eu pensei que tinha caído, e no fim deu problema aqui, sumiu a imagem. Deus abençoe a todos que estão aí nos ouvindo, voltando a nos ouvir, né? Então as nossas orações, elas não podem ficar centralizadas e focadas, uma espécie de obsessão, só em coisas materiais, coisas dessa vida. Nós temos que focar em coisas que tragam benefícios para a nossa comunhão com Deus e o nosso serviço e a nossa participação na obra do reino de Deus. Então, ele fala, realmente, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, a gente sabe que as nossas orações vão ser respondidas. Então, nós devemos, através dessa certeza, ele colocava que as orações dos cristãos devem também focar as almas perdidas, focar as almas para que sejam libertas do pecado, enfim. Nós devemos estar com as nossas vidas a serviço do Senhor, de todas as formas, com os nossos bens, com nossas orações, com o nosso tempo, com a nossa dedicação. Então, as nossas orações, elas não, o ensino dele é justamente isso, segundo a vontade de Deus, porque, entre outras coisas, nós somos chamados para servir. E o que vai contar a nosso favor nos nossos serviços é essa dedicação que a gente faça com as coisas do Senhor. Então, é uma certeza dessas, né, que deve motivar a orarmos muito mais. Deus ouve as nossas orações. E, claro, que essas orações, ele tem, ainda que o tempo da sua resposta é particular, é ele que escolhe, mas quando nós oramos, e a gente vê quando você ora, gasta tempo de oração pela salvação de pessoas, e você vê aquelas pessoas sendo salvas, aquelas pessoas, né, ora pela cura, aquelas pessoas, vendo as pessoas sendo curadas, enfim, sendo libertas. Você vê, Deus ouviu as suas orações, né, as nossas orações, e abençoamos outras vidas. Então, a certeza da oração respondida não é apenas no sentido para incentivar uma oração egoísta, que a gente só pensa e só peça as coisas para nós mesmos, mas Deus está nos ensinando que nós devemos orar também pela vida das pessoas. Então, a terceira certeza, então eu falei sobre a certeza da vida eterna, a certeza da oração respondida. Agora nós vamos para a terceira oração, a terceira certeza. A certeza da vitória sobre o pecado e sobre Satanás. Está escrito aí no versículo 18. Ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca.
Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Tocar aí, a palavra, o verbo grego aí, raptomai, quer dizer tocar, agarrar, assaltar, atacar, conectar, ferir, machucar. Então ele diz que aquele que é nascido de Deus não peca, quer dizer, ele não vive em estado de pecado. Por isso que ele fala que conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca, não lhe agarra, não lhe machuca, porque ele está em comunhão com Deus. A única forma do maligno ter a disposição, claro, quando Deus permite, como foi o caso de Jó, mas em todas as coisas a gente precisa compreender. Sempre as pessoas me perguntam, inclusive hoje conversando com pessoas, e a cada dia a gente vê as pessoas estão perguntando como é que as pessoas podem estar se congregando dentro de uma igreja e dentro de uma reunião de igreja. E você descobre depois que a pessoa está tendo uma vida dupla, né? Uma vida de pecado escondido. Veja bem, ele está dizendo aqui que aquele que é nascido de Deus, ele não peca, ele não vive num estado de pecado. Muitos cristãos estão tendo suas vidas atacadas pelo diabo porque as escondidas estão saboreando o pecado. Não é aquela luta de cristão, aquela guerra que o diabo faz para destruir a vida dos cristãos verdadeiros, mas é aquele ataque, e a gente vê volta e meia casamentos sendo abalados por escândalos de pecados de marido, de esposas. Por quê? Porque já tinha algo escondido, algo oculto, algum desejo secreto, e o diabo prepara a oportunidade para destruir isso. Pecados ocultos não confessados que se tornam brechas. Aliás, sobre essas brechas, que são as portas por onde o mal entra, ouçam uma mensagem minha, 7 portas por onde o mal entra em sua vida. E vão ver que existem 7 formas, 7 portas, nós temos 7 portas por onde o Satanás pode, e com certeza vai fazer isso, de entrar e destruir e causar problemas na vida, né? E são coisas, algumas eu citei aqui casamento, mas também os solteiros, a prostituição, o aborto, que cada vez mais está sendo aí uma obra satânica, né? A sociedade brigando para que se aprove e deixe de ser uma questão chamando de fanáticos. Olha bem, uma sociedade que não aceita a pena de morte para criminosos, bandidos e assassinos, ela defende a pena de morte para um bebê indefeso, porque o aborto é uma pena de morte, é um assassinato. Nada muda, nada justifica e muda a história. O que é o aborto? É arrancar uma criança da barriga da mãe, uma criança que não tem vez, que não tem voz, não tem quem a defenda, ela vai morrer e joga no lixo. Isso é pena de morte. Então, toda injustiça é pecado. Isso é injustiça, e toda injustiça é pecado, e Deus não habita nisso. Mas nós vamos ver que tudo isso é influência satânica na sociedade, uma sociedade cada vez mais distante da palavra de Deus. E infelizmente, dentro das congregações, estão cheias de pessoas que são influenciadas pelo diabo porque não estão expostas à palavra. São pessoas que não estão no discipulado, são pessoas que pouco ouvem a mensagem da palavra de Deus, verdadeiramente mensagem da palavra de Deus. Nós temos visto um mundo e uma igreja doente, porque a mensagem que se escuta hoje é só sobre prosperidade. É essa maldita teologia da prosperidade que só prega as coisas, a aliança das pessoas em cima de dinheiro. E nós temos de um lado um povo pão duro que não tem coração para ofertar na obra. Outro, pessoas que fazem isso apenas interessado em ter prosperidade. Quer dizer, aqueles que ofertam um coração puro, independentemente daquilo que Deus vai fazer, é a dificuldade. Por quê? É uma mescla de heresias, né? O ímpio e o cristão desviado, eles são obrigados a pecar. Pastor, que é isso? Sim. Depois eu respondo a todos vocês que estão deixando, né? Estou vendo aqui mensagens maravilhosas aí, de bastante carinho. No finalzinho a gente responde. O ímpio e o cristão desviado, porque tem cristão desviado que já se desviou, não volta mais para sua congregação, e tem aquele que está lá dentro, né? Que está desviado. Então, o ímpio e o cristão desviado, eles são obrigados a pecar. Por quê? Porque eles são escravos do pecado e filhos do diabo. Nós vamos ver isso na palavra.
Eles não têm escolha. Agora, o cristão verdadeiro, que teve o novo nascimento e tem o Espírito Santo atuando na sua vida, pecar é uma escolha. Porque ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo age, ele dá forças e tira dessa oportunidade. Em Romanos 8,14, o apóstolo Paulo escreveu: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então os filhos de Deus, eles estão sendo guiados pelo Espírito de Deus para fazer a vontade de Deus. Assim, nós temos essa certeza da vitória sobre o diabo e sobre o pecado. Porque o Espírito Santo está em nós. Ele fala em 1 João 4,4: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é o Espírito Santo, e ele é maior. É ele quem nos guia, nos dá a vitória sobre o diabo, a vitória que Jesus já obteve na cruz. Ele nos guia, transformando a imagem de Jesus, guiando na vontade do Pai. Essa é a sua missão. Então, o cristão verdadeiro peca por escolha, por opção, porque o Espírito Santo está aí para ajudá-lo. O Espírito Santo nunca vai abandonar ninguém. Na verdade, nós é que entristecemos e apagamos a ação dele. A quarta certeza. A certeza de que somos de Deus. Agora é forte. 1 João 5,19, ele diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Vocês já ouviram bastante essa frase. Esse é um dos versículos mais conhecidos de João. Jaz, a palavra, o verbo aí, kimai, jazer. O que é jazer? O que é o jaz? É aquela lápide que a gente normalmente vê em túmulo, né? Aqui jaz fulano de tal, quer dizer, é estar deitado no chão, na cama ou debaixo, né? Numa sepultura. É estar sepultado. Deitar, ficar. O sentido do verbo aqui é estar debaixo do poder de alguém. Então, literalmente, o versículo poderia ser traduzido: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está debaixo do poder do maligno, do diabo. Então o apóstolo João, ele define aos seus discípulos que neste mundo em que vivemos existem dois tipos de filhos, com pais diferentes: os filhos de Deus e os filhos do diabo. E ele escreve isso, está escrito lá, 1 João 3, 7, 10. Então nós estamos falando de palavra, toda a carta. Estou pegando elementos da carta para traduzir a carta toda. Ele diz lá: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, quando estão fazendo justiça e defendendo as coisas que são justas, é porque têm a natureza do Pai, que é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo e desfez essas obras na cruz. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Então, ele não vai estar numa vida de pecado constante. Por quê? Porque a sua natureza, ele tem agora o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai permitir, incomoda. Vai falar: corrige meu filho, corrige minha filha, peça perdão, vai lá, peça perdão. Confessa, chama lá o teu pastor, diz: pastor, eu fiz isso de errado, o que eu posso fazer? Me ajuda. Ele coloca a direção para que a gente receba a luz. Nisto são manifestos os filhos de Deus, no versículo 10, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e que não ama seu irmão não é de Deus. Então aquele que tem: eu não amo, eu não consigo perdoar, esse não é de Deus. Filho de Deus, ele vai ter que aprender a fazer isso. Então tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, para João, o mundo é feito de dois tipos de filhos. De um lado, os filhos de Deus, que fazem e gostam das coisas de Deus, estão envolvidos com as coisas de Deus. Do outro lado, os filhos do diabo. Agora, tem muito filho do diabo que acha que é filho de Deus. Correto? Acha, por quê? Porque isso, porque aquilo, porque disso, porque lê a Bíblia, né? Olha lá se lê a Bíblia, que ler a Bíblia é uma coisa difícil hoje, né? Viver em pecado é uma condição de ímpio e é uma condição de desviado. O que Jesus disse do desviado? Que o demônio, quando sai de uma casa, ele anda por lugares áridos, lá para os desertos. Ele não encontra uma casa confortável, ele volta para o antigo dono. Aí, ele encontra a casa daquele irmão, daquela irmã vazia, sem Cristo, sem o Espírito Santo. Aí ele volta, ele traz mais 7 e aquela pessoa fica pior. Por isso que o cristão desviado faz coisas pior do que o ímpio. Porque não é só um demônio que está influenciando a vida dele, agora são 8, porque trouxe mais 7 com ele.
Então é isso que faz. Então a gente vê essa situação, você vê constantemente no noticiário, cristão estuprando, adulterando, matando, roubando, participando de coisas terríveis. Porque não há de se estranhar, gente. Porque para se desviar não precisa deixar de se congregar. Tem muita gente que está desviado e teoricamente se congrega. Claro que tem aqueles que já oficializaram. E aí, observa a vida de uma pessoa desviada. Ele, se já mentia como cristão, ou talvez até não, ele passa a mentir. Mentir para ele é como tomar água. Ainda que tem gente que toma pouca água, mas ele passa a mentir. Ele passa a fazer coisas erradas, se envolver. Aí se ele se envolve na política, pior ele fica. Passa a ser uma pessoa cruel, uma pessoa passa a fumar, beber, fazer tudo aquilo que é próprio de filhos do diabo. E viver em pecado, que é pior, né? Muito bem. A certeza de que somos filhos de Deus. Então, nós vimos até aqui que João nos vai trazendo aos seus discípulos essa certeza. A primeira certeza da vitória, depois a certeza da oração respondida, depois a certeza da vitória sobre o pecado e sobre o diabo, sobre Satanás, né? E depois, quarta, a certeza de que somos de Deus. Então, nós somos de Deus, nós nascemos, tivemos um novo nascimento, glória a Deus, isso que é importante, é fundamental. E por último, ele traz a certeza de que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Está aí em 5:20, ele fala assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então ele diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, quer dizer, ele já veio. E nos deu entendimento. Então ele abriu o entendimento dos seus apóstolos e todos aqueles que o seguiam, para que conheçamos ao verdadeiro, em contraste com os falsos deuses. E no que é, especialmente naquela época, que se adorava os deuses gregos e romanos, egípcios, hoje se adora outros, né? E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Aí ele diz: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então ele mostra o fato de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Ele dá ênfase aos 5 pilares do Evangelho. Lembra-se da lição do discipulado? Os 5 pilares do Evangelho. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo é o Senhor. A ênfase do Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho pregado que Jesus Cristo pregou, o Evangelho que seus apóstolos pregaram, o Evangelho que a igreja primitiva pregou. E que manteve nas cartas, além dos evangelhos, na carta e até no Apocalipse, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, né, pagar a nossa redenção, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia e Jesus Cristo é o Senhor. É a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem central. Assim, com essas certezas, todas as demais estão garantidas aos cristãos. Todas as promessas de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, sendo Deus, se tornou homem. Morreu numa cruz, mas ele ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, foi novamente glorificado, está assentado à direita de Deus Pai, sua majestade, e em breve ele há de retornar para arrebatar a sua igreja. Esse é um fundamento doutrinário forte, no qual a gente tem que colocar o nosso amor, a nossa obediência e o nosso serviço. É isso que é importante. E ele fala de ídolos: filhinho, guardai-vos dos ídolos. Qualquer coisa pode assumir o lugar de Deus na nossa vida e no nosso coração. Como é que a gente percebe que uma pessoa ela tem ídolos no lugar de Deus? Um cristão que não tem tempo de oração, não tem tempo para a leitura da palavra de Deus, não tem tempo para se congregar, ainda que agora estamos limitados aí, né? Não tem tempo e nem amor para contribuir, usar uma pequena parcela do seu dinheiro na obra de Deus, sem essas loucuras de teologia da prosperidade. É porque tem um coração cheio de ídolos. Não há espaço para o Senhor. Não há espaço. É uma questão de prioridades. Você se lembra que nós ensinamos as 5 prioridades no reino de Deus? Quais são as 5 prioridades no reino de Deus? Primeiro é Deus. Segundo é a família. Terceiro é a igreja. Quarto é você e seu ministério. E quinto é o seu trabalho. Essas são as ordens. O problema
é que nós colocamos a família em primeiro lugar, no lugar de Deus, e Deus em último lugar. Por isso que não sobra tempo para as coisas de Deus. E muitas pessoas estão frias, estão mornas, estão cheias de pecado. Quantas pessoas estão fazendo coisa errada? Quer dizer, perderam essas certezas das suas vidas. Então, repetindo as 5 certezas de 1 João. A certeza da vida eterna, a certeza da oração respondida, a certeza da vitória sobre o pecado e sobre Satanás, a certeza de que somos de Deus e a certeza de que Jesus Cristo é o Deus verdadeiro, é o verdadeiro Deus. Ele está, como escreveu aqui. Então, quando nós colocamos e renovamos a nossa fé na mensagem de Deus, quando nós renovamos a nossa fé nas coisas do Senhor, é porque nós estamos verdadeiramente colocando as nossas vidas dentro do propósito da palavra de Deus. Então, por isso que nessas 5 certezas que ele restaura e que ele recoloca na vida dos cristãos, dos seus discípulos, tanto que essa 1 João ela não foi endereçada a um grupo, ela foi realmente aberta, porque o apóstolo João tinha aí, eu acredito que a direção do Espírito Santo para enviar uma mensagem geral, uma mensagem para toda a cristandade, para todos os cristãos do seu tempo. Então agora, para o nosso tempo, nós devemos trazer essa palavra e lembrar-nos que nós também estamos enfrentando tempos difíceis, não apenas por causa da pandemia, mas também por causa das heresias, por causa da falta de fé, ou de uma fé que hoje já não tem mais aquele amor, como ele fala lá em Apocalipse, né, para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe aquele amor de quando nós nos convertemos? Tinha uma irmãzinha, né, que ela perguntava das pessoas que se ia na oração, se ia no culto, e as pessoas não vem mais ou menos. Ela falou: então ela não é fervorosa. E aquele fervor de cristão, morreu aquilo, murchou. Então as pessoas começam a empurrar, a enganar a si mesmas. E o que a gente vê no seu linguajar, no seu cotidiano, na sua vida, Deus é apenas um objeto em que ela se lembra quando ela precisa. Quando as coisas ficam difíceis, ela se lembra de Deus. Fora isso, a sua vida é um monte de tempo perdido. E se a gente fosse escrever, acrescentar na Bíblia, lá em Gênesis, né? Quando a gente lê aquelas genealogias lá, fulano viveu 200 anos e morreu. Matusalém morreu 800 anos e 900 e poucos anos, morreu. Fulano morreu 500 anos e morreu. É mais ou menos isso. As pessoas viveram e morreram. Não deixaram nada espiritualmente que possa consolidar, fazer a consolidação da sua trajetória nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. Você não era daqui, como eu, e a gente nasceu, quer dizer, então a gente veio de algum lugar e estamos indo para outro lugar, aonde a nossa alma está escolhendo, a nossa escolha. Então, são dias difíceis, são tempos difíceis. Eu vou dar aqui as boas-vindas, né? E agradecer a irmã Graça Beth, irmã Lucier Vitor, Liliane Souza, Sônia Mara Monteiro de Moraes, lá do Mato Grosso, nossa querida irmã, deixando a palavrinha para nós aqui. Amo e eternamente grata, e nós nunca vamos esquecer de você também. Um abraço, um beijo carinhoso a você, Edu, toda a família aí. Irmã Elisandra da Costa, muito obrigado a todos vocês que compartilham e estão conosco nesse tempo difícil, né? Pastora, dá um alôzinho para as irmãs aí, os irmãos. Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, né? Para uns relembrando, né, essa palavra, né? Para outros conhecendo agora, mas que possa estar sempre viva a palavra de Deus no nosso coração, que jamais deixemos de viver, mesmo na dificuldade, mesmo nos momentos difíceis, mas que jamais esquecemos do Senhor, da palavra, da oração, de estarmos aos pés do Senhor. A paz do Senhor, e fique com Deus. Tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus, a todos que estão. Amém. Então nós vamos ficar com parte 1 e parte 2, né? A primeira parte e essa segunda parte aí. Que Deus abençoe a todos. Eu vou dar a bênção final, agradecendo a todos vocês que participaram conosco.
amanhã nós estaremos mais uma vez orando a Deus e trazendo a palavra diretamente da nossa congregação, né? Local onde nós nos congregamos. Estaremos ministrando a palavra de lá. Vamos ver se der tempo, que a palavra ela vai tomar bastante tempo, amanhã do domingo todinho, né? Eu estava querendo falar sobre devocional, na paz do Senhor também, por irmão Dimas, irmã Wanda. Falar sobre devocional na parte da manhã, umas 10, 10 e meia. Vamos ver se der tempo, nós vamos entrar online para estar incentivando aqueles que têm possibilidade de fazer um devocional diário, né? Ele vai ser muito importante. Então eu vou dar a bênção final da vida de todos, agradecendo vocês, e posso estar partilhando. Depois eu vou salvar essa mensagem como parte 1 e parte 2, para abençoar a vida de todos, porque eu creio que nesses tempos nós temos trazido, Deus tem nos dado palavras muito fortes, mas palavras de muita edificação e que com certeza tem abençoado a vida das pessoas. A graça do Senhor Jesus Cristo Eu recebo. e o amor de Deus Eu recebo. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu recebo. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Eu recebo. e tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto Eu recebo. e te dê a paz. Eu recebo. Eu também recebo todas essas bênçãos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Muito obrigado. Tenha uma boa noite. Reflita e pensa bastante nessa palavra e Amém. divulgue-a. Abençoe a vida de outras pessoas que com certeza precisam receber essa mensagem maravilhosa. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem os irmãos falando que continuem fervorosos. É isso aí. Gente, temos que estar fervorosos, porque muito em breve, irmão Arnaldo também, Arnaldo Rodrigues, meu irmão, caçulinha, Deus abençoe. Toda a família que está ouvindo aí, todos vocês que estão partilhando, divulgue mesmo essa mensagem, esparrame, porque nós temos que aproveitar o nosso tempo para sermos instrumentos do Senhor. É esse que tem que ser o nosso foco, sermos servos do Senhor, porque um dia você vai ouvir do Senhor Jesus assim, olha, servo bom e fiel, serva boa e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.